Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a produção mundial de energia, certo? Capítulo 3 do livro de vocês, certo? É um tema muito importante que é bastante discutido atualmente, porque a produção, na medida que aumenta a população, vai aumentando o consumo, necessita de uma produção maior de energia. E essa produção maior de energia, ela vai causar impactos no meio ambiente, certo? Então existe uma forte discussão sobre a questão, a preocupação com o meio ambiente e também a maior parte da energia que é produzida é proveniente de fontes não renováveis, que pode não existir no futuro, suas reservas se tornarem escassas, e isso fazer com que comprometa a autossuficiência energética das gerações futuras, certo? Então, um tema muito importante, bastante discutido, certo? Então, capítulo 3 e 4 discutem sobre a questão da produção de energia. Vamos iniciar falando em escala global. Depois vamos analisar como é que está o panorama energético do Brasil. Ok, pessoal? Então, vários países ele vem investindo em fontes cada vez menos poluentes de energia. Como eu falei, a preocupação com o meio ambiente, certo? Porque existe aí uma grande preocupação com a produção de energia e seus impactos que estão ocorrendo no meio ambiente. E também a questão de investimentos em energias renováveis, tendo em vista que as não renováveis elas podem, se tornar escassas no futuro, certo? Então esses investimentos vêm sendo cada vez mais presenciados nos países desenvolvidos, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. E a produção de energia, ela vem de diversas fontes, certo? Com relação à fonte onde é retirada a energia, a matéria-prima ou a matéria-prima para que vai produzir energia, podemos classificar como fontes renováveis ou fontes não renováveis. Então, fontes renováveis, o próprio nome já está dizendo, se renova, ela está disponível para o uso após o consumo, certo? Após ela ser utilizada. Então, tem a capacidade de se regenerar em um tempo curto. Então, essas fontes renováveis, elas são inesgotáveis, certo? Atualmente. E exemplos de energias que são provenientes de fontes renováveis. Hidrelétrica, que é a energia produzida a partir das forças da água, não é isso? A energia solar, a eólica, que é produzida através do vento, e entre outras, certo? A maremotriz, a termoelétrica, são exemplos de fontes de energias que são renováveis, certo? E as não renováveis, elas não vai estar disponível após o consumo, certo? Então ela é oriunda de matéria orgânica decomposta, há cerca de milhões de anos esse processo leva para ser feito, certo? Não havendo tempo em escala de vida humana, não há tempo hábil para elas ser formadas, certo? Então utilizou uma vez, pronto. Exemplo: petróleo, carvão mineral, gás natural, o urânio, que ele é bastante utilizado para a energia nuclear. Então a energia nuclear ela é também um exemplo de fontes de energia não renováveis. Então eles são classificados de acordo com essas duas fontes, certo? As fontes de energias, ela ainda pode ser classificadas como primárias ou secundárias. Primárias é quando utilizamos diretamente para a geração de energia, de calor, energia. Por exemplo, a lenha,
o carvão mineral, o carvão vegetal. As secundárias são aquelas que utilizam assim, um meio de energia para obter outro. Por exemplo, a usina nuclear, ela vai utilizar um meio de energia, certo? Ela vai utilizar para poder obter a energia, a produção de energia. Existem também as fontes convencionais, que são aquelas que são as energias base para a sociedade contemporânea, por exemplo, petróleo, que é a principal e mais importante fonte de energia mais consumida, mais utilizada do mundo, gás natural, carvão mineral, hidroelétrica, entre outros, certo? E existem as convencionais, que são aquelas que apresenta como modelo de diversificação da matriz de energia, da matriz energética desses países, certo? E também apresentando uma preocupação, além do desenvolvimento econômico, também com o meio ambiente, porque são fontes de energias consideradas menos poluentes, como a energia solar, a eólica, a geotérmica, que é feita, a energia é produzida a partir do calor do interior da Terra, e a maremotriz, que é uma fonte de energia que é produzida através das forças das marés. Então, o consumo per capita de energia, ou seja, se a gente for analisar o consumo de energia no mundo, a gente observa o que? Esse mapa aqui, quanto mais próximo do azul, ele é de 2014, quanto mais próximo do azul, maior é o consumo, principalmente aqui da principal fonte de energia que é mais utilizado no mundo, o petróleo. Então a gente observa quem é os países que mais consomem, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então quanto maior o consumo, quanto mais próximo do azul, maior o consumo. E a gente vê que os países menos desenvolvidos, eles consomem menos, certo? Então vamos lá. Um fato para a gente refletir. Por que os países desenvolvidos eles consomem mais energia do que os países menos desenvolvidos, ou seja, aqueles países em desenvolvimento? Vamos lá. Quanto mais desenvolvido é o país, maior é o acesso por parte da população aos meios tecnológicos. E os meios tecnológicos eles vão produzir energia. Eles vão precisar do consumo de energia, certo? Então, como tem o maior acesso a esses aparatos tecnológicos, essas populações vai ter o maior consumo de energia, certo? Já nos países menos desenvolvidos, não é a maior parte da população que tem esses acessos, certo? A esses aparatos tecnológicos, esses eletrodomésticos também. Então, o consumo de energia nos países menos desenvolvidos vai ser menor do que nos países desenvolvidos. Aqui esse gráfico ele mostra o intervalo de 1973 a 2013, ou seja, 40 anos de análise, vai mostrar o consumo de energia no mundo. E vai ver que esse consumo, na análise desse período, ele mais que duplicou, ou seja, aumentou o consumo de energia. Vem aumentando o que? Vem aumentando a população, vem aumentando também o acesso por parte dessa população às novas tecnologias, a novos equipamentos, a novos eletrodomésticos, o que faz com que eleve o consumo de energia. E uma coisa que deixa mais preocupante é quando a gente vai analisar a oferta de energia por fonte, certo? Então o consumo aumentou, mas a oferta de energia por fonte, em 1973, a gente observa que o petróleo, carvão mineral, gás natural, as principais fontes de energia. Em 2013, ainda continua sendo, ou seja, a maior parte das ofertas de energia são provenientes ainda do petróleo, carvão mineral e gás natural, que são todas fontes não renováveis. Além de ser fontes de energia não renováveis, são fontes de energias poluentes.
Das três, o gás natural é a que menos polui. Polui também, mas é a que menos polui. Mas isso gera uma preocupação tanto para o meio ambiente, como também para a seguridade de produção de energia no futuro, tendo em vista que essas fontes elas podem se esgotar um dia, certo? Então a gente observa que houve uma redução do petróleo, do consumo de petróleo e da oferta também de carvão mineral. Houve um aumento da oferta de gás natural, por ser mais volátil, mais fácil de transportar e menos poluente do que as outras duas fontes de energia não renováveis. O gás natural ganhou uma certa importância nos últimos anos. A gente observa que existiu um aumento das hidrelétricas e da energia nuclear, certo? Então, a gente observa que mesmo que tenha tido um aumento pouco das fontes de energia renováveis, mostra o que a preocupação que se tem hoje em dia com relação a essas fontes de energia, com a oferta de energia, certo? Tendo em vista que essas três principais aqui, elas são não renováveis. Diversificar sua matriz energética é o desejo de todo país. Então, todo país ele tem esse desejo, esse sonho, certo? Então, seja por fontes de energias não renováveis ou fontes de energia renováveis, que são as que estão em moda atualmente, mas todo país ele almeja ter uma segurança energética. Porque isso vai se representar o que, pessoal? Vai representar que aquele país ele tem uma oferta de energia que possa atender às suas necessidades, tanto para as demandas da indústria, como também para as demandas da população. Então, seja energia hidrelétrica, solar, eólica, nuclear, termoelétrica, seja qual for a fonte de energia, mas todo país ele almeja essa diversificação, porque eles querem uma autossuficiência energética, certo? Então eles investem muito em diversas fontes, para não ficar também dependendo só de uma. Por exemplo, uma energia hidrelétrica. Se de repente o rio diminui o volume d'água, esse país vai ter problema. Mas no caso, se ele tiver energia eólica, já vai ter a energia eólica para suprir. E se de repente o vento diminuir também a velocidade, aí vai ter a solar e assim por diante. Nem todo país ele apresenta as condições de apresentar diversas fontes de energia. O Japão, por exemplo, é um arquipélago formado por diversas ilhas. O Japão tem rios pequenos, certo? Numa área onde já é de clima temperado, onde uma determinada parte do ano não vai ter muito calor proveniente do sol. Então, e também a questão do vento, porque não tem território grande o suficiente para instalar essas centrais eólicas. Então, o Japão ele fica dependendo apenas de energia nuclear, por isso que lá utiliza bastante energia nuclear. Nem todo país apresenta essa possibilidade de ter diversas fontes de energias, certo? Agora o nosso país, sim, o nosso país, o Brasil, ele apresenta potencial para energia hidrelétrica, ele apresenta potencial para energia solar, para energia eólica, que são as duas fontes de energia que estão mais crescendo na atualidade, os investimentos, para energia nuclear, para energia termoelétrica, entre outras possibilidades, certo? Então, nosso território ele possui condições naturais e tamanho de território suficiente para abrigar diversas fontes de energia, certo? Cabe ao governo a investir cada vez mais. Além de buscar uma autossuficiência energética, os países eles buscam a maior eficiência na produção de energia
e principalmente fazer com que ocorra uma mitigação, ou seja, amenizar os impactos das mudanças climáticas globais, que muitas vezes essas mudanças climáticas são provocadas pelo uso das fontes de energias não renováveis que emitem muito gás carbono na atmosfera, como o petróleo e o carvão mineral, que isso faz com que vai intensificar o efeito estufa artificial. Então, vários países têm investido cada vez mais em fontes menos poluentes de energia, certo? E duas dessas fontes, as que são as que estão recebendo mais investimento na atualidade, é a energia eólica e a energia solar, certo? Então, são as duas fontes de energias que elas recebem mais investimentos na atualidade. E o nosso país é um dos países que mais apresenta potencial para investir na produção de energia menos poluente e renovável, como a eólica e a solar. Existe aí hoje, essa imagem aí mostra claramente a questão de um lado, as energias não renováveis, representada pelo petróleo, em que ainda é a maior fonte de energia, a mais consumida no mundo, certo? E do outro lado, a perspectiva do futuro, né? Que o futuro é fontes de energias renováveis e menos poluentes, como, por exemplo, a energia solar e a energia eólica. Essas são a nossa principal referência, né? O nosso livro didático. E saudações.